pessoal, aqui o Max Macedo novamente para dar continuidade ao nosso assunto sobre os dois típicos e clássicos cães de proteção, ou seja, o cão de conflito social e o cão de frustração. Importante reforçar que, se você chegou aqui agora nesse vídeo, volte ao primeiro vídeo e assista o primeiro, o segundo, daí em diante até chegar aqui, porque, caso contrário, incidirá no enorme risco, para não dizer no total risco, de não entender o que eu estou querendo dizer. Porque esse é um assunto tão complexo que, caso a gente assista apenas parte dele, estaremos nos comportando tal como alguém que deseja estabelecer uma visão sobre a figura que pode haver em um quebra-cabeça de 5.000 peças, apenas olhando algumas de suas peças iniciais. E às vezes aquela projeção que a gente faz com base na nossa inferência em cima de um pequeno número de dados nos coloca a iniciar a montagem do quebra-cabeça de cabeça para baixo. Então é importante que a gente vá com muito cuidado nas tomadas de conclusão. Essas conclusões devem ser feitas com base em muita reflexão, no acúmulo das informações e na avaliação do todo. Muitas opiniões infundadas têm sido estabelecidas exatamente com base em respostas prematuras, sem que o assunto tenha tomado o seu curso mais profundo, mais maduro. Então cabe essa reflexão. Voltem, assistam todos os vídeos. Eu sei que é uma carga conceitual muito grande, requer muita reflexão, para não dizer ruminação, para que a gente possa de fato aprender e não apenas estabelecer retóricas contraditórias. Pois bem, então, dentro dessa perspectiva de entender o que realmente eu estou tentando trazer, é importante ficar claro que eu estou fazendo uma abordagem mais distal, mais genética e populacional sobre dois perfis que se apresentam de maneira mais perceptivelmente distinta quando se observa um grande número de cães, sobretudo dessas mais clássicas populações dos pastores alemães e dos pastores belgas, em especial o Malinois. Repito, como falei em vários outros vídeos, não que você não possa ter no pastor alemão, que é um típico cão de conflito social, cães de frustração, e não que não possa ter nos Malinois, que são típicos cães de frustração, cães de conflito social. E também não significa que nos cães típicos de conflito social nós não temos cães com boa qualidade de agressão predatória, assim como não significa que não existam nos típicos cães de frustração cães com boa qualidade de agressão social. São questões distintas. Outra coisa muito importante que pode estar gerando confusão, sobretudo naqueles que eventualmente tenham tido algum tipo de instrução com renomados treinadores aí, e em especial eu cito aqui o Marco Cosquensalo, que é um nome que, além de ser extremamente conceituado, respeitado e importante na história do treinamento canino mundial, sobretudo no treinamento de proteção, tem disponível na internet aquele que pode ser considerado o melhor curso relacionado ao treinamento de cães de proteção que se tem acesso em todo o mundo. Na verdade, ele tem diversos cursos, entre eles o Fundamentos de Proteção,
onde ele trata de nomenclaturas que podem se confundir com essa que eu estou aqui utilizando. Quem tiver acesso, recomendo o curso dele. É um curso imprescindível na atual formação de figurantes, sobretudo figurantes de formação de cães de proteção, em especial para provas de trabalho. E lá ele utiliza a terminologia cães reativos versus cães de frustração, que inclusive é uma terminologia coincidente, mas ele não está tratando exatamente do que eu estou tratando aqui. A abordagem dele é uma abordagem mais prática, mais proximal e mais fenotípica. Então o propósito dele ali é estabelecer uma forma de, num dado momento ou contexto, observar o cão que se vai treinar, fazer uma análise do seu perfil e de qual vai ser a melhor via de se iniciar o treinamento de proteção naquele cão. Se por uma via mais reativa, mais desencadeando a sua agressão social reativa para depois desenvolver a sua agressão ativa, ou se esse processo será melhor através do início pela estimulação pela caça, pela frustração em cima da caça e aí sim pelo desenvolvimento de uma agressão a partir da plataforma da caça. Lógico que os dois assuntos têm estreita correlação, mas eles se distinguem basicamente pela abordagem, enquanto a minha abordagem aqui está mais relacionada com a criação, a genética, a abordagem populacional, uma abordagem mais distal. A abordagem dele é uma abordagem mais prática, mais de ponta de linha, mais relacionada a uma análise situacional do cão que se tem em mão para se tomar a decisão de como se iniciará naquele momento para aquele cão, para aquela fase em que ele se encontra, o treinamento de proteção. Espero que possamos, no prosseguimento dessas oportunidades nossas, dessas instruções nossas, inclusive chegar numa fase mais aplicada, mais prática, utilizando naturalmente esses conhecimentos que nós temos obtidos até então, de uma maneira mais prática. Cabe também informar que eu percebo que nem todos sabem, sobretudo aqueles que não têm uma formação na área médica ou na área biológica. Eu citei o termo aqui fenótipo ou características fenotípicas, e isso a gente percebe uma interpretação errônea sobre o que seria fenótipo. As pessoas tendem, muito comumente, a acreditar que a palavra fenótipo se relaciona com as características visuais, quando na verdade fenótipo se relaciona às características que são expressas. Quando tratamos de genótipo, nós tratamos de características genéticas. E o fenótipo é aquilo que se expressa em decorrência da combinação genotípica, inclusive com a sua influência pelo meio. Além disso, nós temos que ajustar a nossa nomenclatura. Quando nós tratamos de características anatômicas, visuais, das formas, não estamos tratando necessariamente de fenótipo, mas sim de características morfológicas, que podem ser características morfológicas fenotípicas, construídas geneticamente por suas informações genotípicas. Portanto, genótipo é aquilo que vem dos genes, fenótipo é aquilo que se expressa, que se exterioriza em decorrência da combinação gênica, inclusive sob influência do meio. E o fenótipo pode ser fenótipo morfológico, mas inclusive fenótipo comportamental. Então a expressão comportamental de um ser, de um cão, é
sua expressão comportamental fenotípica, ok? Volto a reforçar que a minha abordagem é uma abordagem, lógico, também fenotípica, mas mais no que tange às suas possíveis influências de suas origens genéticas, distais, que passam de geração em geração e que gerarão um impacto mais óbvio quando nós observamos grandes populações e suas tendências. Pois bem, encerrado esse primeiro momento introdutório, vamos prosseguir para os nossos propósitos nesse vídeo. Ainda tratando de questões talvez um pouco pendentes das aulas anteriores, cabe darmos uma pequena ênfase ao significado que nós adotamos para a palavra frustração. Na verdade, frustração é uma palavra que pode ter diversos significados semânticos e mesmo dentro dos estudos comportamentais e da psicologia, ela também tem algumas diferentes aplicações. Contudo, a aplicação mais utilizada na área comportamental aplicada ao treinamento basicamente refere-se à resposta comportamental aumentada em decorrência de uma grande expectativa não atingida. Então, frustração não é o que se faz ou deixa de fazer com um determinado indivíduo, mas sim uma resposta exacerbada daquele comportamento esperado num dado contexto, mas essa resposta exacerbada apresentada justamente em decorrência de uma expectativa não atingida. Ou seja, um indivíduo, um cão, que num dado contexto espera receber algo, e essa expectativa ela é gerada basicamente pela quantidade de reforços daquele comportamento ocorrida, pela quantidade ocorrida de reforço daquele comportamento anteriormente. Quanto mais um comportamento é reforçado, mais aumenta a probabilidade desse comportamento ocorrer. Isso foi descrito através da chamada lei do efeito no início do século XX pelo pesquisador norte-americano de nome Edward Thorndike. Então, quando um comportamento é bem sucedido, ele tende a aumentar a sua frequência de ocorrência. Essa frequência de ocorrência, cada vez mais reforçada, ela cria o que nós podemos denominar de potencial de frustração. E quanto maior é o investimento nesse potencial de frustração, ou seja, quanto maior é o número de reforços nesse comportamento, nesse contexto, maior é a expectativa do indivíduo de que, quando entra nesse contexto, nessa emoção, nesse comportamento, ele será reforçado. E quanto maior é essa expectativa, maior é a chance de que, num dado momento, quando ele nesse contexto, nesse comportamento, não for reforçado, ele responderá não em declínio da curva emocional, mas, ao contrário do que ocorreria numa situação primária, inicial, essa curva emocional entra em ascensão em decorrência do fenômeno da frustração, que muito está relacionado com o mecanismo da recompensa desencadeado pelas influências do neurotransmissor de nome dopamina. Pois bem, num estágio inicial de contato com sinais e reforços, caso o indivíduo naquele contexto não for reforçado, a tendência é, em decorrência da lei do efeito,
aquele comportamento perder força e frequência. Contudo, depois de um determinado número de exposição daquele comportamento, de exibição daquele comportamento e esse comportamento sendo reforçado, a tendência é que cada vez mais esse comportamento se apresente naquele contexto. Lei do efeito. Todo comportamento é consequência dele mesmo. Comportamentos bem-sucedidos aumentam em frequência. Comportamentos mal-sucedidos diminuem em frequência de ocorrência. Pois bem, os comportamentos bem-sucedidos sendo reforçados, e quanto mais reforçados, mais nós aumentamos a chance de ocorrência de frustração. Na verdade, nós estamos investindo não só no aumento da repetibilidade desse comportamento, mas nós estamos investindo no aumento do potencial de frustração. De tal forma que, num dado momento, de acordo com o nível de investimento que nós fizermos, quando o indivíduo entrar nesse comportamento, nesse contexto, e caso ele não for reforçado, a resposta é o contrário daquele desânimo anterior, e sim uma exposição exacerbada, uma apresentação exacerbada daquele comportamento. E quando nós tratamos do desenvolvimento da agressão por frustração, nós estamos tratando disso. Num dado momento, o indivíduo é estimulado em caça e é recompensado em caça. É estimulado em caça, é recompensado em caça. Esse contexto sendo repetido durante longos períodos, quanto tempo? Depende. Aí entra a genética. Quanto mais forte for a genética do indivíduo para a predação, mais rapidamente se estabelecerá um forte potencial de frustração. E aí, num dado momento, aquele indivíduo que já está profundamente mergulhado na caça e profundamente recompensado em caça por causa do número de repetições bem-sucedidas anteriormente, caso não tenha a chance de morder, e é esse o papel do figurante, recompensa em caça, recompensa em caça, recompensa em caça, recompensa em caça. Num dado momento, quando o cão está em alta emoção e alta expectativa de receber a caça, o indivíduo se interpõe entre o cão e a caça. O cão entra em frustração, pois não foi reforçado. Essa frustração exibe comportamentos exacerbados, entre eles vocalizações diversas, que na prática a gente conhece muito facilmente, e inclusive tendências à chamada agressão por frustração. Quando ele exibe essas exacerbações comportamentais, o figurante o recompensa. Naturalmente, bons treinos requerem a utilização de um adequado timing. E esse timing é melhor apresentado quando se tem um bom clicker. Exatamente. O clicker é um fenômeno. O clicker é muito mais do que uma caixinha que faz clique-clique. Não. A caixinha acabou dando nome técnico a isso, que é um fenômeno que nada mais é do que a conexão entre um sinal e o reforço primário, que sempre vai acontecer em qualquer rotina que leve a um reforço primário. Todo treino por reforço necessariamente, obrigatoriamente e inevitavelmente terá contido nele um clicker. A questão é se esse clicker surgiu aleatoriamente fora do controle do treinador ou do manipulador, ou se esse clicker foi inteligentemente criado e imposto ao sistema sob controle do treinador. E o que um bom figurante faz é exatamente isso. Ele cria esse quadro de frustração e, num dado momento, ele marca. A marcação não interessa qual é, o que é importante é que ela sempre seja a mesma. Ele marca, pode ser um ya, pode ser um yes, pode ser um tip, pode ser um ok. Na sequência, ele traz o gatilho da caça, que é o movimento. O indivíduo começa a sair daquela
expressão em frustração e cada vez mais mergulha em caça. Quando ele limpar a caça ou estiver profundamente mergulhado na caça, o figurante dá a chance da mordida e ele é recompensado em caça. Com as repetições, o cão aprende a ficar limpo, de tal forma que a interposição que o figurante faz com a caça desencadeia a resposta em frustração, que passa a ser o instrumento acionador do clicker. Yep. Que, consequentemente, será o prenúncio do gatilho da caça, que trará o cão para a caça, e aí ele será recompensado na emoção em caça. Quanto maior o número de repetições claras e corretas, mais rapidamente o cão entrará em resposta de agressão por frustração, quando houver essa imposição, e mais rapidamente, ao ouvir o clicker, o cão entrará em profunda caça e poderá ser recompensado. De tal forma que, num cão avançado, só do figurante parar sem expor a caça, o cão entra em frustração e começa a latir como uma forma de resolução desse conflito. E o figurante já dá a mordida rapidamente. Fiz aqui um resumo muito simplificado do que seria o treino de desenvolvimento da agressão por frustração, baseado na plataforma da caça. E é exatamente em decorrência desse processo é que muito comumente nós vemos em cães com alto potencial de frustração, em um quadro de frustração, o redirecionamento dessa agressão, às vezes para o próprio condutor. Então o cão está tão estimulado para morder o figurante, não tendo condição de efetuar, redireciona isso às vezes para a perna do condutor. Muito importante termos em mente a origem disso. Por quê? Porque esse é um comportamento que não deve, via de regra, ser punido, ser corrigido. Porque não é um comportamento instrumental consciente. É um comportamento reativo. Quando o cão está em plena frustração nessa fase inicial, ele não faz isso conscientemente. Isso é um comportamento reativo. Temos que ter o entendimento que comportamento reativo não significa agressão reativa. Todos os comportamentos podem ter a sua fase reativa, que é a sua fase límbica, inconsciente, responsiva, e, num dado momento, a partir da tomada de consciência e a decisão por prosseguir esse comportamento, ocorre a chamada fase ativa. Isso seja na agressão social, seja na agressão predatória, seja numa agressão social com base na agressão predatória por frustração. Então, nesses casos em que o cão está absolutamente fora do seu controle volitivo e ele morde o condutor, você está punindo algo que o cão não teve a intenção de fazer. Isso pode trazer efeitos muito deletérios ao seu treino de proteção. Portanto, tome muito cuidado ao fazer isso. Pense muito bem no motivo que levou o seu cão a eventualmente te morder num treino de proteção. Outra coisa interessante de observarmos é nos cães de rinha, usando o exemplo aqui do Pitbull. E é lógico que sempre que a gente trata de raças, nós estamos tratando de tendências. Lógico que nós temos indivíduos fora da curva, dentro dos desvios padrão, em todos os grupos, populações, linhagens, famílias, raças, etc. Mas muito comumente, nos pitbulls, nós temos dificuldade de encontrar comportamentos de agressão social reativa. Não é à toa que não é muito fácil encontrar um pitbull bom para guarda territorial. São cães que têm um extremo talento e uma predisposição geral para a agressão predatória. E é muito comum, às vezes, encontrarmos algum pitbull que, por algum motivo,
tenha alguma predisposição à agressão social e eventualmente não tenha muita autoconfiança na agressão social, e a gente observa aquele pitbull, provoca aquele pitbull em agressão social e percebe que o cão não tem confiança, ele late muito de garganta, às vezes recua, porém, se nós damos chance para a mordida, eles entram em alta capacidade agressiva, mas agressão predatória, e naquela situação ele é imbatível. E naquela situação ele não demonstra insegurança. Esse é um exemplo típico, é um quadro clássico, uma figura de livro da grande importância e da grande influência que a predação pode exercer na capacidade de suporte e no desenvolvimento do suporte da agressão social quando se tem a expectativa da mordida. Então, aquele mesmo indivíduo que talvez não tinha um limiar de suporte tão alto, quando se depara com a possibilidade da mordida, aquele limiar é jogado para um patamar outrora inimaginável. Uma outra coisa interessante de analisarmos é que, como nós estamos tratando de indivíduos e grupos que se diferem basicamente pelos limiares tanto de acionamento de suas respostas como de suporte de permanência nessas respostas, muito claramente nós vemos uma diferença daquilo que nós chamamos de dureza entre esses dois grupos. Ao contrário do que muitos pensam, quando nós falamos de dureza, nós não estamos falando da capacidade de prevalência, de permanência em dado comportamento durante alta motivação. Não, a dureza está relacionada com a capacidade física e psicológica de suporte, seja a dor física, seja as pressões psicológicas, quando o indivíduo está em baixa motivação. Quando o indivíduo está em alta motivação, em especial a motivação predatória, e sobretudo quando ele está na mordida, se esse indivíduo é um indivíduo com alta capacidade de resistência às pressões psicológicas, ou mesmo às pressões físicas, a dor, por exemplo, isso não significa que o indivíduo é duro. Isso significa que o indivíduo está em alta motivação. São coisas distintas. A dureza do indivíduo a gente vai perceber, em especial, em atividades em que a motivação, sobretudo a motivação predatória, está baixa. E é por isso que alguns dos mais antigos treinadores europeus falam que o melhor lugar para se testar, se avaliar a dureza de um cão é durante o farejar de uma trilha, porque é o momento em que ele está com a sua motivação predatória mais baixa. Isso é um assunto também difícil de se compreender, requer muita conversa e, sobretudo, com pessoas muito experientes, e quanto mais se conversar e se refletir, mais se chegará a essa conclusão. Mas cabe uma reflexão sobre isso. E uma outra curiosidade também, na medida em que a gente vivencia uma quantidade muito grande de cães treinando, e principalmente se nós não temos uma prisão a um determinado sistema de treino, quando a gente tem flexibilidade e trânsito nos diversos sistemas de desencadeamento, de resposta da agressão, é muito interessante percebermos que, enquanto no típico cão de frustração nós conseguimos desenvolver a sua agressão social na medida em que ela é suportada na caça, na predação, ou seja, esse típico cão carece, necessita da esperança na plataforma da mordida, na caça. No típico cão de conflito social, como ele tem os limiares mais altos, muito comumente não apresenta a caça com a mesma qualidade, com a mesma facilidade de ser tocada e acionada
que se apresenta no cão de frustração. E muitas vezes nós, inclusive, taxamos alguns cães desse grupo como cães que não têm caça. Mas é interessante, na medida em que a nossa experiência aumenta, percebermos que muitos desses cães desenvolvem a sua caça e, inclusive, apresentam caça de alta qualidade na medida em que nós conseguimos tocar a sua agressão social, que, por sua vez, também é mais difícil de ser tocada, em média, por causa dos seus limiares serem mais altos. E aí nós fazemos uma comparação interessante também para enriquecer o nosso conhecimento. Enquanto que no cão de frustração, em que a plataforma é a caça, a sua agressão social se desenvolve suportada pela caça, no típico cão de conflito social, em que a plataforma é o conflito social, a sua caça se desenvolve na medida em que é suportada pelo desafio social.